E aí, galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. É bom tê-los aqui novamente. Como vocês podem ver, eu não estou sozinho novamente, estou aqui acompanhado com o reverendo, com o pastor Sérgio Tomé. Dá um olá aí dá um olá para a galera aí, pastor, por favor. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Isso aí, eu convidei ele para conversar acerca de um tema que talvez alguns de vocês nunca tenham parado para pensar, para refletir acerca desse assunto, que é justamente cristianismo e direitos humanos. Mas antes de começar a entrevista de fato, eu quero logo apresentar o pastor devidamente, tá certo? O pastor Sérgio, pastor Tomé, ele é formado em História, graduado em História, é pós-graduado em Literatura Afro-Brasileira, também é formado em Teologia pelo Seminário Betel Brasileiro. Atualmente é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana, lá da cidade de Solânia, cidade querida, aqui na Paraíba. E ainda tem um canal, vocês podem acessar também, procurar Iaí Tomé. Então, pastor, já de antemão, muito feliz em recebê-lo aqui no canal. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, digo eu, Manuel. Obrigado, digo eu, pelo convite, né, pela consideração. E realmente, eu acho que você falou é bem verdade. Esse tema, infelizmente, ele não é tão discutido nas igrejas, né? Acho que nós pecamos por não fomentarmos a discussão sobre esse tema, que é de fundamental importância. Até porque direitos humanos tem a ver, sim, com o cristianismo, por mais que, ao longo da história, nos últimos tempos, né, as pessoas tentaram dissociar, inclusive tentaram colocar uma conta nas costas dos cristãos que, na verdade, não são deles, não é deles. Isso aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a galera vai ficar por dentro do assunto. Então, desde já, galera, já sabe o que deve fazer, né? Deixa o like aí se considerar o vídeo, o assunto relevante, compartilha o vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos agora começar, de fato, com as questões, pastor. Então, a primeira questão que eu quero lançar para o senhor é uma questão que é do âmbito de definição. Vamos tentar conceituar aí, né? Já que o tema é cristianismo e direitos humanos, se eu poderia definir o que são os direitos humanos? Olha, o próprio nome já deixa um pouco claro o que seria, né? Direitos humanos. A ideia é o que é, então, que pode ser considerado como comum a toda a raça humana, que pode ser considerado que esta raça humana, por ser quem é, ou seja, ser humano, ser pessoas, quando eu falo ser humano e ser pessoa, inclusive, isso é até uma discussão própria, né? Porque tem gente que separa ser humano de pessoa, mas aí é outra história. Mas, enfim, o que é que seres humanos têm em comum de direitos que são invioláveis, inalienáveis? E se chega à conclusão que os seres humanos têm, sim, alguns direitos, né? Direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, geralmente na nossa cabeça moderna e louca, pós-moderna, principalmente no Brasil, por causa que você acabou de falar, a gente não fala muito sobre o assunto, as pessoas lembram logo de pessoas que vão defender bandidos, né? Defendem bandidos. Direitos humanos está ligado a defender marginal e tal. E por causa disso, infelizmente, as pessoas têm uma visão equivocada. Claro que o direito humano também ele é para o marginal, porque ele é humano, é óbvio. Então, é um conjunto de direitos que são peculiares à raça humana, que fazem parte de toda a humanidade e que todos os países que assinaram lá em 1948, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles devem respeitar. Então, é basicamente esse conjunto de direitos que são inalienáveis, que são próprios da raça humana e que as pessoas, ao longo da história e decisivamente em 1948, na ONU, né, após a Segunda Guerra, que vão dizer, esses são direitos básicos do ser humano que não podem ser cerceados, não podem ser negados. Então, esse conjunto básico de direitos que as pessoas realmente devem ter. E aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos são 30, para você ter uma ideia. Então, são 30. Mas ela é o conjunto desses direitos na modernidade, mas ela é o resultado de uma discussão, vamos dizer assim, que ela perpassa a boa parte da história. Muitas vezes, não diretamente, né? Porque essa discussão é um pouco mais moderna mesmo, mas de forma indireta, assim, sempre se falou um pouco sobre essa questão de direitos humanos, inclusive na própria Bíblia, a gente já consegue ver isso aí. Beleza, pastor. O senhor já adiantou aí meio que a segunda pergunta, mas o senhor pode aí falar um pouquinho mais acerca
No caso dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, você já adentrou aí mais ou menos o contexto em que ela surgiu, mas você poderia falar mais um pouquinho acerca de sua origem, daí um panorama histórico, como é que eles chegaram à conclusão que, de fato, o ser humano possui esses direitos? Quais são esses direitos? Você falou que são direitos aí dos seres humanos, mas não citou ainda quais são eles. Poderia falar um pouquinho acerca disso? Qual o contexto histórico em que surgem esses direitos, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Uma coisa interessante, Manuel, é que, embora a declaração ela seja moderna, 1948, você vai ter, como eu já falei, a própria Bíblia, o próprio Deus já estabelecendo princípios e direitos humanos. Qual é a base? Qual é a base que sustenta a verdade de que os seres humanos têm direitos em comum, independente de suas culturas, independente de onde eles nasçam? Qual é a base disso? Se você perguntar a um ateu, possivelmente ele não vai ter uma resposta tão plausível. Por exemplo, de onde vem isso? De onde vem esse consenso de que a raça humana tem direitos inalienáveis? De onde vem isso? Não é verdade? Porque se você for pensar com uma mente secular, ateia e materialista, a ideia é de que o mais forte deve eliminar o mais fraco. E isso é uma questão de sobrevivência. Logo, onde é que estariam os direitos humanos aí? Se a natureza respeitasse direitos humanos, a evolução não teria acontecido de acordo com estes materialistas secularistas. Sim. Mas o fato é que esses caras que defendem a evolução, né, que o mais forte deve prevalecer, enfim, eles falam de direitos humanos. Mas de onde vem isso? Afinal de contas, a gente tem que ir um pouco lá atrás para perceber esse surgimento, essa ideia. Inclusive, já que você falou do meu canal aí, o canal é Iaí Tomé, a galera pode ir lá no YouTube, colocar sem acento, que vai chegar lá. O meu último vídeo, ele fala justamente a seguinte pergunta, ele faz a pergunta: se nós tivéssemos sido colonizados pelos vikings, né? E se a gente tivesse sido colonizado pelos vikings, como seria o nosso comportamento, os valores morais? Ou seja, graças ao fundamento cristão, e aí quando eu vou chegar lá no Antigo Testamento, aquela ideia de que os direitos humanos, ele parte do pressuposto de que o ser humano tem valor intrínseco, mas é claro que nós entendemos que esse valor não é intrínseco, ou seja, o ser humano não nasce com esse valor, mas ele é dado por Deus, ou seja, ele é extrínseco, ele parte do Deus que cria e coloca valor nesse ser humano, que inclusive é um valor superior à sua outra criação, é um valor dado por Deus. E aí entendemos que todo ser humano, como ele é imagem e semelhança de Deus, ele é dotado desse valor, independente se esse camarada crê ou não em Deus, mas pelo fato de ele ser criatura divina e ser humano, ele tem esse valor. E aí a gente vê o próprio Deus estabelecendo, lá no Antigo Testamento, algumas normas de comportamentos do seu povo que vão, inclusive, claro, que não fala diretamente de direitos humanos, mas a gente olhando para as leis de proteção à viúva, ao órfão, de tratar bem o estrangeiro, de não colher, na época da colheita, vamos dizer assim, as extremidades do seu roçado, para que os pobres pudessem colher. Enfim, então aí a gente já vê o cuidado de Deus para com os menos favorecidos, entendendo que todos têm pelo menos direitos básicos, né? De liberdade, de comer, de ser bem tratado, de ser respeitado. E isso a gente vê bem claramente na relação do povo de Deus com o seu próprio povo, sua própria nação. Isso passa para o Novo Testamento. Isso se resume no Novo Testamento, do amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo, aí já se resume toda a lei. E como a gente deve, de fato, né, ser solidário, ser respeitoso, apesar de não concordar, muitas vezes, com o outro, mas isso não nos dá o direito, né, de sermos violentos. Então, olharmos para a Bíblia, a gente já vê assim, esses princípios lá estabelecidos. Claro que essa discussão é uma discussão um pouco mais moderna, mas a gente já vê lá essa gênese. Tanto é que Tomás de Aquino, no século XIII, ele vai falar sobre direitos, ele vai chamar de direitos naturais do ser humano. Então, ali no século XIII, a gente já tem o Tomás já trazendo essa ideia também, né? Esse teólogo católico, mas, claro, óbvio, a gente não pode desmerecer, porque toda verdade é de Deus. Então, não importa quem a fale. Então, que seja verdade, ela provém do próprio Deus. E aí Tomás vai costurar essa ideia, essa ideia de direitos naturais. E aí a gente vai ter um documento extremamente importante, que é o documento da Declaração de Independência dos Estados Unidos, isso em 1776. Lá, nessa Declaração dos Estados Unidos de Independência, a gente sabe que tem uma forte influência cristã, protestante, por sinal, fica claro lá que eles dizem que os seres humanos são dotados de direitos por causa de Deus que os dá
o Deus que os criou. Então, eles arrogam para o argumento de que nós temos direitos inalienáveis por causa do próprio Deus. E aí você vai ter um outro documento, um pouco mais na frente, 1789, a gente está falando de 13 anos depois, lá na França, que é a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão, do Homem e do Cidadão, eu acho, que também vai trazer essa ideia de direitos universais, inalienáveis, enfim, mas da Declaração dos Norte-Americanos não vai trazer a ideia de Deus como sendo aquele que estabelece isso, ou por causa dele a vida dotada desses direitos. Os franceses, uma mentalidade aí materialista, racional, toda humanista, né, influenciada pelo iluminismo, vão querer tirar Deus da equação, vão colocar um tal de ser supremo na ideia, né, mas ainda assim vai ter uma certa, vamos dizer assim, essa declaração, se você ler, vai ter uma certa ponto de religiosidade também. Só que eles só tiram Deus cristão, e colocam um tal de ser supremo. E citam esse ser supremo aí nessa declaração. É um documento importante também em relação a isso. Por isso que eu digo que você que é uma discussão mais moderna mesmo. E aí a gente vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, em dezembro de 48, não me lembro aqui o dia específico, inclusive fez 70 anos, né, há pouco tempo atrás, essa declaração, sim, onde vários países assinam depois da Segunda Guerra Mundial, porque era essa ideia de preservar aquilo que se entende a consciência. E o interessante, mano, é que aqueles que declararam, né, o legislador da Declaração dos Direitos Humanos, eles entendem, interessante que esses direitos eles são declarados, eles são reconhecidos, eles não são dados pelo legislador. Ou seja, o legislador da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles entraram num consenso e apenas reconheceram aquilo que já existe. De onde veio esse reconhecimento? Por que reconhecer? É óbvio, claro. Por trás de tudo isso, está o próprio Deus, está os valores cristãos. Se a gente, de fato, não tivesse sido colonizado pelos portugueses cristãos, possivelmente a gente não tinha tanta essa noção. Basta olhar para os países árabes, onde os direitos humanos são violados, né? E infelizmente, aí é o que eu te falei, infelizmente, essa mentalidade dos nossos tempos, tão influenciada aí pela esquerda, pelo marxismo cultural, eles têm tentado cara, olha que loucura. Eles têm tentado colocar na cabeça das pessoas que os cristãos são aqueles que, ao longo da história, foram os que mais desrespeitaram os direitos humanos. E chama a gente de retrógrado, de homofóbico e não sei o quê. É muito interessante isso, né? E eles têm, eu diria, até um relativo êxito, né? Principalmente aí, talvez, nos meios acadêmicos, etc. As pessoas parecem que abraçam essa ideia e cria essa caricatura do cristão como aquele indivíduo que não respeita a dignidade humana, etc. Sendo que a dignidade humana vem justamente da doutrina cristã, Deus que concede dignidade ao ser humano. Bem, isso mesmo. Mas o problema Não, pode falar. Não? Então vamos lá. Só deu esse panorama mais geral, né? A pergunta 3 o senhor já respondeu também, de alguma forma. Seria de que forma o cristianismo influenciou na formação desse documento? O senhor já deu aí, basicamente, também uma ideia. O senhor só poderia trabalhar um pouquinho mais essa argumentação ligada à escritura? O senhor poderia dizer algum texto, algo que norteia a escritura e que dá sentido? Eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas trabalham a própria questão de Gênesis 1 e 2, como sendo aí base, como a dignidade humana o cerne que dá a questão para as outras coisas que também são inalienáveis. Seria mais ou menos isso? De fato, o texto básico mesmo, você falou aí, quando Deus disse que criemos, né, criemos o ser humano e foi criado a imagem e semelhança. Essa ideia de imagem e semelhança de Deus dota esse ser humano de valores. Claro que nós não somos como Deus, mas a ideia aí é que Deus ele resolveu dividir com o ser humano alguns de seus atributos, que a gente chama de atributos comunicáveis. São atributos que Deus, na sua soberania e vontade, resolveu dividir com o ser humano, como a capacidade de amar, de raciocinar, a capacidade de criar, tudo isso limitado, é óbvio, né? A gente não ama como Deus, a gente não cria como Deus, a gente não raciocina, mas são atributos que Deus resolveu dividir conosco. E por causa disso, isso nos torna a coroa da criação de Deus. Somos realmente seres diferentes daqueles que Deus criou, como a vaca, a barata, o rato.
o valor é diferente. Isso tem que ser bem, bem pontual. Entre a vida de um ser humano e a vida de uma barata, a vida do ser humano e a vida de uma árvore, a vida do ser humano tem muito mais valor. Embora, mais uma vez, desse mundo secularista que a gente vive, até a vida humana tem sido relativizada. É capaz de um ambientalista desse doido aí dar mais valor a uma árvore do que a vida do ser humano, porque não entende que o ser humano, de fato, tem um valor maior. E onde vem esse valor maior? Dado pelo próprio Deus. Então, a base, de fato, é aquela base ali da criação. Essa é a base. E a gente vai ver, como eu já falei, ao longo do Antigo Testamento, esse cuidado de Deus para com todos os seres humanos, independente de raça, porque até os estrangeiros deveriam ser muito bem tratados. Isso já mostra essa ideia, né? O cuidado de Deus, da responsabilidade que nós, como povo de Deus, isso é uma coisa interessante, temos para com os outros também. E, infelizmente, nós temos deixado um pouco isso de lado. Temos deixado um pouco. Nós nem temos discutido os direitos humanos e, muitas vezes, não temos sido voz profética, né? Assim como os profetas do Antigo Testamento foram, importante salientar, como Miqueias foi, como Amós foi, como Isaías foi, de denunciar, às vezes, o pecado do próprio povo, porque nesse caso eles denunciavam basicamente o povo que não estava cumprindo com a vontade de Deus de cuidar do órfão, de cuidar da viúva, de tratar bem o estrangeiro, cuidar dos pobres marginalizados. E creio eu que a igreja de hoje também tem uma meia-culpa nisso aí. Né? A gente tem que admitir, a gente tem muito mais nos preocupado com o ar-condicionado da igreja, as cadeiras acolchoadas, do que com o mendigo que está lá fora pedindo esmola. Claro que a gente não tem a responsabilidade de acabar com a pobreza do mundo e não vamos acabar, isso é fato. Claro que pregar o evangelho é muito mais importante, isso também é fato. Mas isso não elimina a nossa responsabilidade para com os marginalizados, para com os pobres. Nós precisamos, sim, e isso tem a ver, sim, com direitos humanos, totalmente. Né? E quando a igreja desperta para essa responsabilidade que tem, e claro, mais uma vez reforçando, que essa responsabilidade está no Antigo Testamento e continua no Novo Testamento, e a igreja primitiva entendeu isso muito bem, tanto é que uma carta, se eu não me engano, não sei se é Plínio o Grande, no Romano, na época lá, escrevendo para o imperador Trajano, acho que é isso mesmo, ele vai falar da admiração que ele tem ao ver que os cristãos, além de cuidarem dos seus pobres, dos seus doentes, de suas viúvas, também cuidam dos nossos. Isso é maravilhoso. Né? E o que me entristece, sabe, Manuel, e isso falando a partir da minha pouca experiência como pastor, afinal de contas, estou pouco tempo, tenho apenas 2 anos, mais 4, 5 anos de presbítero, é que vê que a nossa igreja hoje não tem cuidado nem dos seus direitos, não tem cuidado nem dos seus pobres direitos, não tem cuidado nem daqueles que estão na própria comunidade e têm passado por necessidade. Quanto mais que aqueles de fora. Claro que a responsabilidade da nossa também é com os de dentro, é óbvio. Mas se você está na comunidade que os de dentro já têm, de alguma forma, o básico e não estão passando dificuldades, está na hora de se sentir responsável também pelos de fora. Entendendo que, mais uma vez, entendendo que não é isso que vai nos conduzir para o céu, não é isso que vai nos salvar. A gente sabe que nós somos os méritos que nos salvam. Mas nós somos salvos para fazer a diferença, para cuidar. E é interessante que Deus realmente ele nos salva pela graça, mas que a gente possa também, ao entender que fomos salvos pela graça, produzir obras. Então, a obra é um resultado da salvação. Ela não é uma causa, mas é uma consequência. E nós temos que admitir que, infelizmente, a gente está muito mais preocupado com o que eu falei, né? Se a igreja tem uma fachada bonita, se as cadeiras são acolchoadas, se o ar-condicionado está bacaninha. E isso é importante, e com certeza mas isso não é o mais importante. O mais importante são pessoas, E pensar em direitos humanos é pensar nisso também. É pensar naqueles que sofrem, é pensar naqueles que não têm uma voz, que não podem falar, e às vezes a gente também nós poderíamos ser essa voz profética na nossa cidade, no nosso bairro. E aí independente de política, a gente não está falando de política partidária, mas o profeta é alguém que, diante da injustiça, ele não fica calado. E ele não só dá o pão, mas também ele pergunta por que ele não tem pão.
Isso não faz dele um esquerdista, isso não faz dele um comunista, isso não faz dele alguém que tem um partido político. Porque isso os profetas de Deus fizeram quando o povo estava se desviando, não estavam cumprindo com aquilo que Deus recomendou. Recomendou não, mandou fazer. Então, infelizmente, essa pauta dos direitos humanos, ela tem sido negligenciada no nosso mundo, infelizmente. Verdade, pastor. Essa quarta pergunta aqui é bastante importante. O senhor já definiu aí direitinho o que são os direitos humanos, já deu esse contexto histórico, já deixou bastante claro que direitos humanos têm sim a ver com o cristianismo, com a doutrina cristã. No entanto, o senhor também deixou aí transparecer que tem gente que entende direitos humanos não de uma forma cristã, mas de uma forma materialista, que despreza o transcendental, enfim, de uma maneira secular. Então, a quarta pergunta, pastor, para deixar bem claro para as pessoas, é a seguinte: quais são os pontos de concordância e os pontos de conflito entre a maneira que o cristão enxerga os direitos humanos e a maneira que uma pessoa secular enxerga os direitos humanos? Existe esse ponto de divergência e de tensão, enfim. Uma pergunta interessante, Manuel, uma pergunta interessante. E pensando sobre isso, eu acho que, sabe, cara, quanto mais nós cristãos, quanto mais nós recuamos em relação aos espaços públicos, quanto mais nós estamos menos interessados na política, e eu falo não é política partidária não, gente, em estar a par nas discussões do nosso país, da nossa cidade, em poder participar efetivamente, quanto mais a gente está longe. Porque, o que é que o secularismo tenta fazer? Tenta colocar a religião, o cristianismo, como algo que deve ser professado, vivido em ambiente privado. E, infelizmente, a gente tem recuado, realmente a gente tem recuado, a gente não tem participado, a gente não tem tido um enfrentamento público do secularismo. E a gente tem realmente encolhido o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso, baixar a cabeça e realmente recuar do espaço público. O cristão não pode se meter em política. Agora fala política partidária mesmo. O cristão não pode ser não sei o quê, não pode ser não sei o... o cristão não pode ser um cantor. O cristão não pode ser um poeta, não pode ser um artista. Aí esses espaços cada vez mais têm sido ocupados por pessoas que não são cristãs. E os valores que não são cristãos, aí eu estou criando a base para responder a sua pergunta, cada vez mais eles têm sobrepujado os valores cristãos. Olha para a arte, cara. Olha para a arte. Olha o que fizeram com a arte. E com tudo. Por quê? Porque a gente recuou. E aí, isso chegando aos direitos humanos do mesmo jeito. Nós, cristãos, nós éramos os primeiros a termos a bandeira empunhada nas mãos dos direitos humanos. Porque ninguém mais do que a gente entende isso. Porque a gente entende o valor, de fato, da vida humana. Os secularistas não. Se eles tiverem que atingir um fim, que nem para isso seja infringir os direitos humanos, eles vão fazer. A esquerda que o diga. A esquerda que o diga. Olha para os países de esquerda, olha para a história, olha esses caras que foram influenciados por essa mente materialista, marxista, o que fizeram com os direitos humanos. A própria Revolução Francesa, meu amigo, onde surgiu aquele documento lindo lá dos direitos do cidadão. Lindo, o documento é lindíssimo, são 17 artigos, se eu não me engano. Lindo. Mas olha o que eles fizeram com os padres católicos. Os maiores massacres na história que fizeram com padres. Por quê? Porque os revolucionários, com aquela mente lá secularista, racionalista, iluminista, disseram, não, aqui a gente não vai ter mais espaço para a religião, mas a religião católica. Então, eles vão criar uma espécie de lei que vai fazer com que todos os padres da França se tornassem agora funcionários do Estado. E eles teriam que, entre aspas, aí, confessar ou professar a fé da Revolução. Porque os revolucionários tinham fé. Só que a fé deles era tirando Deus. Eles tinham um culto. Rapaz, a Revolução tem um livro, eu acho que é A Religiosidade da Revolução Francesa. Os caras tinham culto, os caras tinham um manual litúrgico do culto. Rapaz. Os caras faziam uma espécie de ceia. Só que ao invés de eles tomarem, eles derramavam. Eles tinham um manual de litúrgico. Eles chamavam de o culto à razão. Eles chamavam de Deus Supremo, mas a razão. Ou seja, é religião. E os caras violaram demais o direito à liberdade religiosa, os direitos humanos, guilhotinaram milhares e milhares de padres, porque os caras não aceitaram ser funcionários da Revolução, entende? Então, eles foram mais que infringiram, os caras acabaram de fazer um documento
e logo depois começaram a infringir. Por quê? Porque, no fundo, o que importa são os fins. São os fins. E a esquerda aí tá para demonstrar isso. Para eles não importa. Não importa se o Brasil vai se tornar uma Venezuela, não importa se para isso muita gente vai morrer, o que importa é que eles cheguem ao poder, o que importa é o projeto de poder. Para isso não importa. E aí, no discurso de serem democráticos, são extremamente antidemocráticos. E a gente pode ver isso aí claramente, rapaz, nesses últimos dias, claramente, aí trazendo agora para a nossa realidade, agora bem contemporânea, quando esses, acho que os antifaces, né, que é um grupozinho aí, lá em São Paulo, que se dizem antifascistas, que tem aí ido fazer protestos, e a entrevista que os caras deram para a CNN essa semana foi absurda. Eles disseram o seguinte: se tiverem que usar a violência, eles usarão para conseguir o que eles querem. Então, isso mostra que realmente é impossível, de certa forma, conciliar o secularismo com direitos humanos, porque eles realmente não entendem o que nós entendemos, que esses direitos humanos são derivados de Deus, toda a vida deve ser respeitada. Meu amigo, olha para os países onde a reforma protestante teve sucesso. Essa ideia de liberdade religiosa, essa ideia de liberdade que nós temos, no Ocidente principalmente, ela foi fruto também por causa da reforma protestante, sobretudo. Porque se você pensar nos países católicos, e aí pensa na Idade Média, pensa nos portugueses, por exemplo, proibiam inclusive no Brasil os protestantes, né? Eram criminalizados. Então os católicos eles eram mais radicais nesse sentido. A reforma protestante trouxe a liberdade religiosa. Todo país protestante tinha liberdade religiosa. As pessoas tinham o direito de escolher se querem ser protestantes ou não. Diferente dos católicos, quase que era uma imposição católica. Então, onde o cristianismo chegou, onde essa influência da reforma protestante chegou a liberdade religiosa. E, como eu falei, infelizmente, por causa da nossa falta de conhecimento, a gente não consegue perceber o valor que o cristianismo tem, que a sociedade ocidental ela foi criada, fundamentada, ela cresceu sob bases e valores cristãos. Por mais que haja muitos intelectuais desonestos que queiram esconder essa verdade, no fundo, eles sabem. Por que o movimento feminista não surgiu nos países árabes? Porque não tem movimento feminista lá. Vamos para lá. Tem um vídeo meu no canal aí falando sobre isso. Teve um monte de haters aí. Mas é isso. Por que eu não vou para lá? Por que essas feministas não vão lá? Quais são os direitos? Os direitos que as mulheres são negadas no Brasil às mulheres? Me diga aí Me diga, não existe. Agora lá tem. E por que elas vão para lá? Fazer o que elas fazem aqui lá? Né? Então, você vê, elas nem entendem que a liberdade que elas têm é por causa do cristianismo. Elas nem entendem, desmerecem isso, por sinal. Pronto, beleza. Última questão, penúltima questão, ainda alinhada essa questão que eu falei antecipadamente, né? Pensando em um exemplo prático, pastor, para a gente finalizar o vídeo. Como é que um determinado direito é visto, é entendido por uma perspectiva secular de direitos humanos e também pela perspectiva cristã de direitos humanos? Como, por exemplo, sei lá, o direito à vida. Eles entendem do mesmo jeito? Há alguma espécie de relativização por parte de algum dos lados? Enfim, se eu puder dizer escolha um direito e diga como é que a visão secular pensa ele, como a visão cristã pensa ele. Eu acho que o exemplo que você deu, ele é importante. O direito à vida, e pensando aí na questão do aborto, a gente vê a esquerda que tanto, e infelizmente, né, é toda a guerra de narrativa, né, é uma guerra de linguagem, uma guerra narrativa, e a esquerda ela traz para si essa ideia de ser única detentora dos valores dos direitos humanos. Mas é a mesma esquerda que defende totalmente o aborto. Isso não é contraditório? Bastante. Totalmente contraditório, porque é incompatível defender os direitos humanos, o principal, o direito à vida, é o principal direito à vida, e você defender ao mesmo tempo o direito ao aborto. E nós cristãos, somos totalmente contra, porque entendemos que ali na concepção já há uma vida ali existente. Deve ser, aí elas dizem as feministas, né, de plantão: meu corpo, minhas regras. Como se o feto fosse um anexo do corpo e não fosse uma vida
uma vida diferente, a parte do corpo. De certa forma, está lá no corpo dela, mas é uma outra vida. E aí, quem é que defende os direitos da vida do feto? De fato, deveria ser a própria mãe, mais interessada em defender a vida. Mas, infelizmente, por causa desse mundo secularista, relativista, egoísta, e, infelizmente, trazendo aqui outra discussão rapidamente, egoísta, onde as mulheres elas querem ter o prazer do sexo, mas não querem ter a responsabilidade do filho, porque para muitas que não querem ter filhos, o filho é um empecilho ao sucesso, é um empecilho à liberdade. E o que me entristece, mano, mais uma vez, é que a gente muitas vezes vê esse tipo de pensamento dentro da igreja, meu amigo. Mulheres que dizem, não, eu quero casar, mas eu não quero ter filho. Eu quero... É absurdo. Cara, só sobre isso, uma live, só sobre esse assunto. Mas só abrindo um parênteses aqui. É um absurdo. Você é mulher, você é menina, e pensa em se casar e pensa em não ter filho, você está ferindo a lei de Deus. Porque um dos propósitos do casamento da família é a geração de filhos. É claro que nem todo homem, nem toda mulher tem a vocação para o casamento. Que são poucos. São exceções, mas é possível sim. Mas se você casa, minha filha e meu filho, é para procriar mesmo. E não é só um, não. Não é só um, não. Eu digo que é no mínimo 3. No mínimo. Vou mexer a terra. Obedecer Gênesis. Pronto, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, consciência pesada com Deus, porque eu só tenho 2 filhos. Mas eu sempre quis ter um. Mas eu digo que estou em pecado, porque eu só tenho 2. Teria que ter no mínimo 3. Porque 2 não povoa a terra, não. 3 já dá para começar o negócio, né? Mas esse direito à vida, de fato, é contraditório para essa galera aí que tanto luta pelos direitos humanos e muitas vezes são os que mais violam, né? Totalmente contraditório, são os que mais violam. Você vê aí nessas manifestações atualmente aí, meu amigo. Quem foi pacificamente e quem não foi. Quem não foi justamente aqueles que mais defendem os direitos humanos e que são, teoricamente, contra o fascismo. É uma loucura, cara. E são os caras que mais quebram, que mais quebra pau com os outros, que mais tentam cercear a liberdade do outro. De fato, é uma guerra de narrativa e nós temos que estar muito ligados aí para que a gente não entre nessa onda. Verdade, pastor. Então, para finalizar aqui, pastor, se você tiver alguma indicação de material que fale sobre o assunto e suas considerações finais sobre o tema, o que você gostaria de falar sobre o tema para finalizar aí essa nossa entrevista de importante. Olha só, gostaria de agradecer pelo seu convite. Eu realmente agradeço, né, pelo... Você vê como as coisas da vida são. Você não sabia que eu era paraibano, né? Quando me convidou. Isso. E a gente descobriu que a gente é tão pertinho, você é aqui bem pertinho da minha cidade, menos de 30 quilômetros de distância. 27. E a gente já se conhecia, na verdade, né? A gente já se conhecia, na verdade, não sabia. Então, correto, agradeço, Manuel, e a gente está à disposição. Eu vou te mandar, posso te mandar depois para tu colocar na descrição do vídeo a bibliografia, tá? Alguns livros para você colocar, fica mais fácil pessoal. E aí agradeço e estou sempre à disposição. Agradecer a todos que conseguiram assistir até aqui, porque eu acho que o vídeo vai dar mais ou menos 30 minutos. Mas aí eu acho que o pessoal ter assistido até aqui. Espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu, Deus lhe abençoe. Se você não assistiu, Deus também lhe abençoe. Então, obrigado, Manuel. A gente está à disposição. Tamo junto. Amém, pastor. Eu que agradeço. Muito feliz por ter aceitado aí. Com certeza a galera vai assistir, que é bom conteúdo. Foi uma excelente aula aí de sua parte. Muito obrigado. Deus abençoe também o senhor, o seu ministério. E sempre que puder, o senhor vai aparecer por aqui, tá certo? Já coloca o seu contra a parede aí para outras vezes você vai aparecer também. Tá ok? Tamo junto, meu irmão. Não esqueçam de ir lá no YouTube. E aí, Tomé, inscreva lá no canal. Vou deixar na descrição o link do canal. Obrigado, beleza? Meu irmão. Deus abençoe, um abraço. E galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, tá certo? Que isso aí tenha de alguma maneira impactado a vida de vocês e que de alguma forma faça vocês pensarem esse assunto a partir de uma perspectiva, a partir de uma cosmovisão cristã. Beleza? Então até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.